E aí, vamos agora para as fofocas? Fofoca. Tô brincando, não é fofoca, né? Notícia real, oficial. A gente vive um problema sério e uma questão séria que tá rolando no mundo, assim. Ainda mais quando você fala que a gente, nem todo mundo trabalha com inteligência artificial, com AI filmmaking para produzir filmes, publicidade, entretenimento. Tem gente que usa isso como ferramenta de campanha política, como campanha de destruição. Então, assim, a gente tem que tomar todos os cuidados, as ferramentas têm que se responsabilizar por algumas coisas e existe uma questão aí no mundo, assim, tá todo mundo preocupado. Como que a gente vai regular toda a É. questão da inteligência artificial no mundo, assim? E a gente começa a ter alguns sinais, desde o início do ChatGPT, o mundo inteiro, assim, as coisas chegam primeiro fora do Brasil, a gente vive alguns meses depois, normalmente, as coisas. Então a gente consegue ver o que está acontecendo fora e tentar entender um pouco o que pode acontecer aqui no Brasil, assim. Então, a gente tem algumas notícias aqui que acho que são importantes a gente olhar, prestar atenção, que são coisas que estão acontecendo fora do Brasil, mas que podem reverberar aqui, né? Total. E principalmente quando a gente fala de legislação, tem um lance de abrir precedente, né? Então, se alguma coisa que nunca aconteceu, ela acontece pela primeira vez, no mundo jurídico abre um precedente e fala, pô, então, aquele caso aconteceu assim, vamos aplicar a mesma lógica para esse e as coisas passam a acontecer de uma outra maneira a partir de então. E aí o que a gente queria trazer para vocês aqui, não é segredo para ninguém que um dos problemas do mundo da IA quando a gente fala de legislação é como as ferramentas estão sendo treinadas. Isso é um problema porque não existia uma legislação prévia a isso. A OpenAI, quando ela criou o ChatGPT, por exemplo, ela foi lá e varreu tudo que tinha disponível na internet, qualquer informação que era pública, ela foi lá e pegou e usou para treinar os modelos dela, nesse caso que a gente está falando, o LLM, que é o ChatGPT. E aí, algumas pessoas se sentiram injustiçadas por isso, porque, por exemplo, quando eu posto alguma coisa, sei lá, quando eu postei em 2008 algum conteúdo meu, eu não sabia que isso poderia acontecer e eu não postei pensando que um dia pode chegar uma gigante bilionária e treinar com a minha informação, treinar um modelo super poderoso e ganhar dinheiro com isso. Talvez se eu soubesse na época eu não teria postado. E aí o que acontece? Isso já foi feito, varreu muita coisa, o ChatGPT especificamente é um colosso, é muito forte, muito poderoso, e algumas pessoas estão começando a processar a OpenAI reclamando que falou, cara, e vocês estão lucrando com uma coisa que é minha, vocês estão criando um produto a partir de dados meus, de informação minha, e vocês estão ganhando dinheiro com isso e tudo mais. Essa notícia que está aqui, trazendo da TechCrunch aqui, um youtuber está processando a OpenAI justamente porque ela está pegando as transcrições dos vídeos que elas deixam no YouTube. Então, assim, a OpenAI não tem... o ChatGPT, a OpenAI, eles não conseguem analisar o vídeo em si. Eles vão pegar a transcrição. Então, o áudio vira texto e esse texto é usado para treinar os modelos. E aí está entrando justamente nesse ponto que a gente está falando. E aí a história é, ele está pedindo 5 milhões de dólares, é um cara que chama David Millet, ele está pedindo 5 milhões de dólares para... E ele está juntando com vários outros youtubers, assim, é quase como uma coisa, um sindicato, assim, que eles estão montando para poder se unir e ganhar força para isso. E aí o que está acontecendo? Isso vai virar uma ação, tem muita coisa para desenrolar ainda, mas o que aconteceu anteriormente a isso, outras pessoas já tentaram fazer isso, e as grandes do IA, os grandes players, assim como a OpenAI, eles abrem a história de que eles estão dentro do fair use. Por quê? Quando você usa o dado de alguém, o input de dado para treinar um material, você nunca vai conseguir, a gente que é usuário, a gente nunca vai conseguir extrair esse dado puro. Então, por exemplo, ele pegou a transcrição do vídeo, eu quando for usar aqui, nunca vai me dar a transcrição exata desse vídeo. O que ele fez é pegar essa matéria-prima, que era a transcrição, treinar e juntar com outros bilhões de parâmetros e dar uma resposta nova. Essa resposta nova, pelo entendimento deles, a justificativa deles, é que ela é tão diferente do dado inicial que ela não conta como infringir o copyright. É porque é isso, né? A gente, no final do dia, a gente tá tentando resolver uma questão de plágio. É isso que a gente tá É buscando, né? isso, Porque assim, todo mundo, quando você vai estudar, seja numa área criativa ou seja numa área mais de exatas aí, a gente tá sempre falando assim, a gente não pode replicar igual nada de outra pessoa, assim. Então, a gente não pode copiar a autoria de outra pessoa.
Então, assim, o plágio, ele pode vir desde um desenho feito num papel, você não pode olhar o desenho de alguém e copiar igual, como você não pode fazer com inteligência artificial um plágio, assim. Então, o que eles estão defendendo é, primeiro, assim, todas as ferramentas que a gente usa lá, se for usar o Midjourney, o Leonardo, o Runway, você não vai conseguir dar no seu prompt, ele nunca vai te gerar uma mesma imagem. Então, assim, ele sempre vai gerar uma imagem diferente. Cada output é único. Então assim, eles já estão fazendo de uma forma que ele te garante que ele nunca vai te dar uma imagem igual. Aí vai ter um monte de gente que vai falar, tá bom, não é igual, mas se assemelha muito, lembra muito. E aí entra no ponto que assim, quantas vezes no mundo do cinema as pessoas não fizeram imagens uma parecida com as das outras? Quantas vezes eu não me inspirei no filme do Kubrick, do Tarantino para fazer os meus projetos? Então, a gente tem uns cuidados aí que, assim, na verdade a gente tá lidando com as mesmas coisas que já foram resolvidas há muito tempo, assim. Plágio é plágio e ponto, acabou, sempre foi, assim. Então, assim, se você estiver fazendo uma coisa muito igual a de alguém, vai ser plágio. Igual já é na música, igual é no cinema, igual é em todo lugar, assim. Então, o cuidado com o plágio continua sendo o mesmo, e eu acho que as ferramentas têm esse cuidado de tentar explicar como que elas treinaram as ferramentas para que elas não façam um plágio sozinha, né? E eu acho que é interessante também a gente falar do lado do consentimento. Porque por mais que se encaixe de alguma maneira no lance de fair use e tudo, ainda endereça uma coisa, cara, mas eu não dei o consentimento para isso. Eu acho que vai chegar um determinado momento, eu já vi notícia da OpenAI que eles estão montando uma ferramenta para que produtores de conteúdo se cadastrem lá, e esse cadastro significa que você está dando aval para isso. Existem vários outros sites que estão bolando uma forma de fazer para bloquear os scrapers da OpenAI, que são os robôs que fazem a varredura dos conteúdos, para que eles não consigam acessar e usar para treinar. Mas o lance do consentimento é o que pega. E aí, talvez se a OpenAI lançar essa solução, essa plataforma que a princípio ficou para o ano que vem, o papo talvez ele seja muito em cima de, cara, então beleza, esquece o passado, já foi, não tem como a gente rever tudo que foi feito, bilhões e bilhões, se não trilhões, sei lá quanto que é de dados da internet até agora, e vamos olhar daqui para frente. Não sei, vamos ver. A mesma coisa, outra coisa que a gente está trazendo aqui também, está acontecendo para a NVIDIA. Isso aqui é um artigo da 404 Media, é um veículo independente, e o que eles estão trazendo aqui para a gente vazaram documentos da NVIDIA mostrando que eles estão varrendo o equivalente a uma vida humana de vídeos por dia. O que seria uma vida humana de vídeos por dia? Sei lá, são memórias de... Pega uma vida humana, vamos colocar aqui como uma pessoa de 70 anos, por exemplo. São 70 anos de memórias... Por dia. Que é um absurdo de uma quantidade assim, mas para treinar os modelos de AI dele. E não quer dizer que é vídeo em si, quer dizer que é conteúdo equivalente a uma vida para as pessoas. Existe um papo que sim, a NVIDIA vai trazer um modelo de vídeo, e talvez, intuitivamente, eu diria que seria o mais paulado de todos. Fora que eles iam ter o controle do mercado na mão deles, né? Porque... Tudo na mão dos caras, é bizarro. Mas eles estão fazendo isso, e eles estão colocando aqui que eles estão de acordo com o espírito da lei do copyright, que eles não estão infringindo nada. E é importante dar ressalva, assim, a gente não é advogado, então, assim, o que a gente está falando aqui são coisas que a gente tem visto, as prerrogativas legais que têm sido aplicadas ao longo do tempo aí. A mesma coisa que a gente acabou de falar da OpenAI com o youtuber lá, outras pessoas já tentaram fazer, não deu em nada, talvez aconteça isso. Quando a gente fala, não são nem só outras pessoas, né? O New York Times processou a OpenAI porque estavam usando os dados deles, né? Então, são coisas gigantescas acontecendo. É assim. isso, e é o que a gente tá falando de precedente, é isso. Talvez, se esse youtuber aí que tá fazendo ganhar esse caso, todo mundo vai conseguir, então abre um precedente e tudo mais. São coisas pra gente ficar de olho, são os desenrolares aí das questões jurídicas que são muito importantes. Eu falo aqui por nós, né? A gente que trabalha com isso, dedicando a nossa vida profissional para isso, a gente quer que esse segmento cresça de um jeito sustentável. Então, que isso se resolva de um jeito que seja melhor para todos. Porque é muito poderoso, a gente sabe que tem um lado obscuro, mas a gente precisa resolver isso de uma forma que seja harmônica, que vai ajudar. Não, e eu acho que assim, para todo mundo que tá aqui com a gente, seguindo, acompanhando, querendo aprender a produzir conteúdos com inteligência artificial, assim, existe um lado de responsabilidade nossa, assim. Então, existem coisas fáceis da gente tentar fazer. Então, assim, de cara,
Cara, se você conhece o conteúdo, algum conteúdo de alguém, e você produz uma imagem, uma cena que você fala, parece muito com o de alguém, já não usa. Se você tá produzindo uma cena e você tá criando um personagem, cara, existem formas de você jogar, tipo, direto no Google o rosto, a imagem do seu personagem, pra ver se ele se parece com alguém pelo mundo, assim. Então, cara, você colocou um rosto ali que você não sabe que ele existe, mas você descobre que é a Xuxa da Turquia, você não vai usar ela, porque ela é famosa, ela é conhecida, o rosto dela já vende, né? A Então. Xuxa da Turquia foi um exemplo que aí você foi pras cabeças. Foi um exemplo diferente, sim, porque assim, a Xuxa do Brasil todo mundo sabe quem é, né? A Xuxa Sim. da Turquia, quem será a Xuxa da Turquia? Deve Não ter, sei, né? Um deve ter equivalente. alguém ali É. equivalente, a gente não sabe, né?